a baixa produtividade do trabalhador brasileiro é o maior problema que o país tem, econômico. A gente é subdesenvolvido por causa disso. Olá, começa mais um Brasil com S, uma colaboração entre a revista Exame e o canal Brasil e uma iniciativa da FEComércio. Eu sou André Martins, repórter de macroeconomia da Exame. Ao meu lado está a jornalista Thaís Herédia. Hoje recebemos Samuel Pessoa, chefe de pesquisa da Julius Baer Brasil. Samuel vai falar um pouco sobre as perspectivas econômicas para 2024. Samuel, muito obrigado pela sua presença. Prazer estar aqui com você, gente. Para começar a nossa conversa, eu queria voltar um pouquinho. Queria saber a sua opinião sobre as principais pautas econômicas que foram aprovadas pelo Congresso e o governo em 2023. A gente teve o marco fiscal e a gente também teve a reforma tributária. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses dois temas, por favor. Acho que o ano passado o saldo foi bastante positivo, né? Terminou bem melhor do que no início. Esse saldo positivo, no meu entender, deve-se a dois fatores. A conjuntura internacional ajudou. Houve uma desinflação surpreendente nos Estados Unidos, uma desinflação sem nenhum custo de emprego, de atividade econômica. E, além da desinflação, a desinflação nos Estados Unidos já sinaliza que vai começar um ciclo de queda de juros, né? E quando os juros caem nos Estados Unidos, todo mundo fica melhor, né? Mas teve um efeito doméstico importante, que a gente começou o ano com um presidente recém-eleito muito agressivo, dizendo que ia refazer ou desfazer uma série de políticas, de reformas que foram feitas para arrumar o país, brigando com o presidente do Banco Central. Era uma situação muito ruim, né? E esse presidente escolheu o Fernando Haddad para ser o ministro da Fazenda dele, e o que ocorre é que o Fernando foi uma surpresa positiva o ano passado, né? Ele conseguiu estabelecer uma agenda que tem consistência interna. Não era uma maluquice, muito pelo contrário, uma agenda correta, consistente. Evidentemente, é uma agenda pela esquerda, e é natural que a agenda fiscal pela esquerda priorize aumento de impostos do que controle de gastos, mas era uma agenda que fazia sentido. Ele foi capaz de convencer o presidente a abraçar essa agenda e demonstrou competência de negociar no Congresso a agenda, de sorte que o saldo no Congresso foi muito positivo. A agenda do ministro para o ano passado tinha 3 ingredientes, 3 itens. O primeiro item é a reforma dos impostos indiretos. O segundo item foi a aprovação do arcabouço fiscal. E o terceiro item era uma agenda, provavelmente a Secretaria da Receita Federal municiou um ministro, uma agenda de medidas para fechar oportunidades de planejamento tributário, né? E toda essa agenda o ministro aprovou. Ele aprovou o marco fiscal, o arcabouço fiscal, ele aprovou a emenda constitucional da reforma tributária e ele aprovou quase todas as medidas de fechamento de oportunidade de planejamento tributário e de racionalidade na tributação, né? Então, o ministro teve sucesso. Na sua pergunta especificamente, foi o marco fiscal e a reforma tributária. O marco fiscal, eu sempre achei que ele estava bem desenhado, ou seja, do ponto de vista das regras de funcionamento, eu achei que veio direito. Talvez, se eu fizesse, faria uma outra coisinha diferente, mas o desenho geral está correto. O que a gente sabe é que o marco fiscal, apesar de correto, ele é insuficiente, no sentido que, dado o ponto de partida, dado o desequilíbrio que havia quando o marco fiscal foi lançado, foi aprovado, e que continua havendo hoje nas contas públicas, só a operação do marco fiscal ao longo dos próximos anos não será suficiente para estabilizar a dívida pública, nesse sentido que ele é insuficiente. E é por isso que existe a agenda de aumentar tributos. E o ministro aprovou muita coisa no ano passado, tem uma incerteza imensa. A gente verá ao longo desse ano qual será o resultado líquido dessas medidas, para no final desse ano a gente ter um tamanho, uma ideia de qual é o buraco fiscal. Mas então o marco fiscal eu sempre achei correto. A reforma dos impostos indiretos, eu acho que é a reforma estruturante mais importante que a gente aprova desde o Plano Real.
Tem muitas diferenças, mas tem algumas semelhanças muito importantes com relação ao Plano Real. E eu avalio que a aprovação da reforma dos impostos indiretos não só é um sucesso do ministro, tal, mas é principalmente um sinal de saúde do sistema político brasileiro. O sistema político brasileiro, de certa forma, funciona até um pouco melhor do que a gente acha, acredita. Né? Quer dizer, uma sociedade com 3 níveis da federação, com grau de complexidade, heterogeneidade e desigualdade da nossa, um sistema político com uma quantidade imensa de partido, uma fragmentação partidária grande. Conseguir tramitar na Câmara e no Senado uma emenda que faz esse nível de mudança, que promove esse nível de mudança na estrutura tributária do país, um período de normalidade democrática, é um enorme sucesso. Significa que a democracia está funcionando. Ela, de alguma forma, digere os problemas da sociedade, da economia, das nossas instituições e consegue dar respostas construtivas para as coisas e fazer o país criar condições para andar para frente um pouquinho mais rápido. Samuel, eu quero saber da velocidade e da intensidade desse andar um pouco mais rápido, né? 2023 foi mais um ano em que a turma errou na conta e o país cresceu muito mais. Já falamos algumas vezes sobre as razões disso, se tem aí uma mudança de PIB potencial, se tem aí uma questão, por exemplo, do aumento de gastos ter sido mais rápido do que a mudança na base tributária e na arrecadação de impostos, essa agenda que você colocou do Haddad. Então, mas essa composição da economia, ela já mudou para 2024. Sabemos o resultado da arrecadação de janeiro, a melhor arrecadação da história desde 95. Então, tudo indica que esse mix entre o gasto, a arrecadação, numa economia que tem saldos aí de reformas recentes, ele está mostrando um pouco a sua cara. Queria entender a tua avaliação sobre esse novo mix e como o quanto a gente vai continuar contando com resultados surpreendentes para cima do PIB. Tem toda a razão, né? Os economistas nos últimos 21, 22, 23, 3 anos seguidos que os economistas foram mal. Eu acho assim, esses erros de previsão dos economistas, ele tem 2 etapas. 21 e 22 foi dificuldade de calibrar a reversão do choque de atividade da pandemia. As pessoas achavam que a economia ia voltar mais lentamente do que ela voltou. É perfeitamente compreensível. É um choque que acontece uma vez a cada 100 anos, uma pandemia dessa natureza. A última vez que aconteceu, né, foi lá na gripe espanhola, a economia era tão diferente e não tinha muito dado que era difícil haver algum parâmetro. Né? Então, acho que primeiro, esses 2 anos é isso. O ano passado, me parece, o erro de previsão tem 2 componentes. Uma parte do erro de previsão foi o erro na agropecuária. As pessoas sabiam que a agropecuária viria forte, mas veio muito mais forte do que se imaginava, e aí uma agropecuária muito mais forte tem um impacto sobre serviços de transportes, gera um ganho de renda, gera um consumo. Então, uma parte do erro de previsão foi a agropecuária e os seus transbordamentos para os outros setores. E a outra parte eu acho que é um pouco de subestimativa da capacidade de crescimento da economia em condições normais de operação, que os economistas chamam de taxa de crescimento do produto potencial. Isso tudo sugere que, para esse ano, eu acho que não vai ter um erro de previsão tão grande. O número das pessoas é 1,5. Em si, 1,5 é um bom número ou não. Pode ter uma revisão, pode ser para 2,5. Tem uma dúvida hoje. Tem algumas pessoas que estão enxergando um PIB mais forte no primeiro trimestre, outras pessoas não. Então, daí pode ser uma dúvida. Eu diria que se 1,5 for uma subestimativa, o número vai ficar mais perto de 2. Não, mas tem essa Pode pergunta terminar, sua, né? Do mix, mix. desse mix, Não, do essa mix de pergunta é mais super gasto legal. e mais arrecadação. O presidente Lula fez uma aposta que eu tive maior dificuldade para entender, que ele inverteu a ordem do ciclo político da despesa. As pessoas que são mais eruditas dizem que isso já está lá no Maquiavel, que você começa fazendo as maldades de uma vez só, depois vai colhendo as bondades aos pouquinhos,
E ele resolveu começar fazendo uma grande bondade de uma vez só, né? Aprovou a emenda condicional da transição lá em outubro, novembro de 2022 e colocou 150 bilhões de reais no orçamento. É possível, inclusive, que esses 150 seja uma parte da surpresa de crescimento de atividade o ano passado. E a explicação que as pessoas davam era que, né, eu gosto muito do cientista político Thomas Trauman, que veio com essa leitura, né? Thomas leu muito bem o governo Lula e o tema, olha, a sociedade está tão polarizada que não dá para aplicar essa lógica. Enfim, eu não posso, né, Lula pensando, perder popularidade no início com essa polarização. A gente tem que distender um pouco a sociedade, a polarização tem que cair e aí a gente pode pensar em ajustes, mas agora tem que fazer a bondade de uma vez só, porque esse fluxo de bondade pode ser o que precisa para despolarizar, para criar um ambiente menos tóxico na sociedade e a gente negociar internamente melhor as nossas diferenças, né? Então, estou aqui refraseando a análise que eu li do Thomas Trauman, né? Então, vamos pagar um custo, não vamos perder por popularidade, portanto, vamos inverter a ordem do ciclo político da despesa, começar com o pé no acelerador do fiscal, aprovar um marco fiscal que sinaliza na frente uma lenta trajetória de ajuste, coletar um monte de receita e ver o que acontece lá na frente. A escolha do presidente foi perigosa, ele se arriscou, mas está dando certo. Ele fez uma aposta e acertou na aposta dele. Qual é o custo dessa aposta? O custo é que ele vai terminar esse mandato mais endividado. Sim. Tudo sugere que a dívida pública entre dezembro de 22, que foi aquela que ele recebeu do antecessor dele, Jair Bolsonaro, e dezembro de 26, que é aquela que ele vai legar para o sucessor dele, pode ser inclusive ele mesmo, né? Então, nesses 4 anos, fotografia de dezembro de 22 contra dezembro de 26, provavelmente a dívida pública vai sair de 72% do PIB para alguma coisa como 82, 84. Então, esse é o custo dessa escolha que o presidente Lula fez, de 10 a 12 pontos percentuais do PIB a mais na dívida pública. A pergunta é, dá para navegar com esse endividamento melhor? Né? Porque para a gente avaliar esse mix, até agora deu certo, pode dar besteira lá na frente ou não, mas por enquanto a aposta que o presidente Lula fez está correta. Dadas as circunstâncias e tudo mais, parece que deu certo. A dúvida é, com essa trajetória de endividamento, vai haver ou não algum evento de mercado mais acentuado, pior, nos próximos 2 anos e meio? A minha impressão é que não, é que ele consegue navegar e chegar até 26, sem grandes tropeços. Tem uma série de dinâmicas favoráveis. Primeiro, essa que você lembrou, a gente fez um monte de reforma, estamos colhendo. E, inclusive, ano passado, fizemos a reforma dos impostos indiretos, que a gente vai colher lá na frente, mas se nós aprovarmos esse ano uma legislação complementar boa, tal, já é mais um pouquinho de otimismo. É um sinal, né? É um sinal importante, vai lá ajudando. Além disso, tem um efeito sorte, que é o quê? A pandemia veio junto com ela um enorme choque de alimento. Se vocês pegarem lá o dado, acho que é da FAO, preço relativo de alimentos entre 2018 e 2022 explodiu. Você teve a pandemia, guerra na Ucrânia, 3 anos de laninha na América do Sul, laninha duro, né? Quebra a Argentina, quebra a safra no sul do Brasil, Paraguai. Então, esse pacote, né? Pandemia, guerra na Ucrânia, 3 anos de laninha, gerou uma carência grande de alimentos e explica essa explosão no custo da alimentação. Bem, a guerra na Ucrânia já chegou num equilíbrio, não melhorou, mas também não está mais piorando. Laninha passou, pandemia passou, os estoques estão sendo recompostos. Tivemos uma safra gigantesca no Brasil ano passado, já falamos dela, e esse ano teve El Niño, uma pequena quebra no Brasil, mas bem menor do que chegou-se a se pensar há 2 meses atrás. A Argentina bombando, devolvendo os anos de laninha, e, portanto, liquidamente vai sobrar grãos. Então,
preço de alimentação vai continuar ajudando. E quando o alimento vai bem, a popularidade do presidente fica bem, né? Então, tudo sinaliza que, ao longo deste ano, também teremos uma inflação de alimentos abaixo da inflação média da economia. E, finalmente, tem um outro fator, que é uma herança bendita, que até começou lá com o pré-sal, tal, no outro período petista, que é esse aumento estrutural da nossa capacidade exportadora. Nós viramos uma espécie de Kuwait, sei lá, a gente é o quarto exportador de petróleo. Para quem nasceu, eu tenho 61 anos, para quem nasceu em 63, passou pelos choques do petróleo e tal, anos 80, né, uma situação que o Brasil é autoimportador, faltava divisas. Está consolidada essa posição de exportador de petróleo, minério, por exemplo. Quer dizer, não é só colheita de grão. Exatamente, a gente tem um superávit na balança comercial estrutural de 70, 80, 90, 100 bilhões de dólares. Eu não sei se vai ser 70, vai ser 100, mas é um número grande, que não depende muito da dinâmica doméstica. São essas commodities que geram superávit e isso garante uma entrada de dólares e, assim, dá um fôlego. Mesmo com os nossos problemas, não dá para câmbio a 6. Se você tá com saldo de 100 bilhões de reais, 10 dólares, 500 bilhões de reais na balança comercial. Então, esse pacote todo é uma resultante muito positiva. O senhor detalhou que a gente tem uma preocupação, apesar desse cenário parecer positivo para o presidente Lula, para o governo Lula, tem uma trajetória de endividamento. Você vê alguns remédios que, dentro do que o governo se propõe, pode ser aplicado, pode ser discutido? Muito se fala da reforma administrativa, mas pelo menos com algumas pessoas que eu converso, a reforma administrativa às vezes é vista como um sinal, uma reorganização, do que necessariamente, às vezes, é uma redução de gastos, né? Como que você vê essas possibilidades de proposta? A gente sabe que a reforma administrativa deve ser discutida esse ano, então eu queria saber sobre os remédios e se a reforma administrativa é uma delas, um desses remédios. Não, né? certamente a reforma administrativa não me parece um remédio para ajuste fiscal. Sim. Pelo que você falou, reforma administrativa é para aumentar a eficiência do setor público. E aí tem efeitos contraditórios, porque, de fato, se aumenta a eficiência do setor público, o custo do setor público cai. E aí dá uma ajuda. Mas é no longo prazo, né? No longo prazo. Mas tem um efeito contrário também, que é, se aumenta a eficiência do setor público, e eu quero, se a saúde pública melhora, se a educação pública melhora, o uso desse serviço vai aumentar. E aí aumenta o gasto. Sim. As pessoas vão tirar seus filhos da escola privada para voltar para a escola pública, se a escola pública melhorar de qualidade. Você vai assinar menos seguro-saúde e usar mais o SUS se a saúde pública melhorar de qualidade. Então, não tem uma relação clara entre aumento da eficiência do setor público e economia. Se o aumento da eficiência no setor público for prioritariamente em atividade meio, gera economia. Se for prioritariamente em atividade fim, gera aumento de gasto. Então, não é claro, mas eu acho que é uma reforma muito importante. Depois de nós aprovarmos a legislação complementar que efetiva a reforma dos impostos indiretos, tem duas grandes reformas para o país fazer. A reforma administrativa e a reforma dos impostos de renda, né, que o ministro quer fazer, aumentar a progressividade dos impostos de renda no país. São duas reformas importantes, sendo que essa segunda, aumento da progressividade do imposto de renda, pode ter um ganho de receita e pode ser uma possível reforma que, no horizonte de 2, 3 anos, sinalize uma situação fiscal mais equilibrada. Eu acho que tem duas medidas que poderiam ser feitas para melhorar muito o fiscal. E são duas medidas que têm racionalidade econômica. O presidente Lula precisaria ter coragem de implementar essas medidas, e essas medidas elas fazem todo sentido e elas arrumam muito a casa fiscal. A primeira medida é fazer com que os limites constitucionais de saúde e educação sejam consistentes com o arcabouço fiscal. A gente tem um arcabouço fiscal, como eu falei aqui, ele me parece tecnicamente correto, mas a gente tem uma vinculação do gasto de saúde e educação na receita que é inconsistente com o arcabouço fiscal, porque o arcabouço fiscal, corretamente, vincula gasto na despesa. Por que é correto vincular gasto na despesa? Porque
Porque a despesa pública ela é mais perene, ela é mais constante, ela oscila menos. A receita ela tem muita variabilidade. Às vezes sobe, o governo não controla a receita. Não faz muito sentido vincular um gasto público à receita. Faz mais sentido vincular um gasto público à despesa. Então, precisa consertar isso. Vincular gasto público à receita é um problema. Tem um boom do petróleo, receita explode, o gasto explode, aí o boom passa, a receita cai e você está com o país quebrado. Então, é melhor uma regra mais contracíclica e regra fiscal contracíclica é em cima do gasto público. Essa é a primeira medida. A segunda medida é a regra do salário mínimo. Eu entendo a preocupação do presidente Lula, ele quer garantir uma regra que faça com que os ganhos de produtividade média que vão ocorrendo na economia brasileira, eles afetem imediatamente as pessoas mais pobres, as pessoas de menor produtividade, né? que vai imediatamente. Né? Ou seja, que haja uma regra automática que compartilhe com toda a sociedade brasileira, em particular com os estratos de menor renda, os ganhos de produtividade que ocorram. Mas isso não é vincular o salário mínimo ao PIB. Melhor seria vincular o salário mínimo ou ao PIB per capita, ou à produtividade do trabalho, ou à renda mediana da PNAD. Pelo funcionamento do mercado de trabalho, o salário mínimo ele tem que conversar com o salário mediano da PNAD. Então, sei lá, dado o nível de desenvolvimento do Brasil, dadas as nossas condições, é razoável que o mínimo seja 40% do mediano, 60% do mediano. Né? Pega lá um economista do trabalho, cara que entende, estabelece um parâmetro e a gente vincula o salário mínimo ao salário mediano ou à produtividade do trabalho ou à renda per capita. Vincular o mínimo ao PIB absoluto é ter uma regra que diz que essa regra ela não é sustentável a longo prazo. E o fato de nós termos um arcabouço institucional que tem uma regra lá que não é sustentável a longo prazo gera problema, porque a gente quer projetar a longo prazo e não consegue. Projeta a longo prazo e vê que tem uma inconsistência. Então, se o Lula arrumasse essas duas coisas, teria um impacto imenso e faria com que essa inconsistência do endividamento ficasse menos grave. Samuel, você citou aqui e fez esse questionamento se essa alta de 10 pontos percentuais, né? Da 10 a 12. PIB, de 10 a 12, né? Sair de 72, que a gente sabe também que foi uma conta muito da conjuntura, né? Totalmente. Não necessariamente foi uma redução da dívida do ponto de vista estrutural, né? Não. Com juros super alto e tudo mais. Mas, independentemente da conta, pensando na dinâmica, você disse, provavelmente a gente não vai sofrer um desequilíbrio muito grande em função desse endividamento, né? Quer dizer, o Brasil vai conseguir caminhar por aí. Então, agora eu queria te perguntar sobre riscos. O risco do Brasil enfrentar uma crise. Até pouco tempo atrás, o Brasil tinha várias crises engatilhadas. Já foi a crise cambial, já foi a crise monetária e a própria crise fiscal estava engatilhada ali 2015, né? A coisa da dominância fiscal, ou seja, da explosão não ter como ser controlada. Você enxerga hoje o Brasil ali no mapa de riscos? Há algum risco estrutural da economia brasileira, como a gente já teve o cambial, o monetário e o fiscal, ou a gente vai estar sujeito a riscos conjunturais e que daí também dependem do que acontece lá fora? Não, a gente tem um risco estrutural ainda, que é o fiscal. Ele ainda é um risco Ele estrutural? ainda é um risco estrutural. Por quê? As contas públicas não estão equilibradas, nem conjunturalmente, nem estruturalmente. Isso quer dizer o seguinte, que o superávit primário estrutural do setor público que existe não é suficiente para estabilizar a dívida pública. Se nada for feito, daqui a alguns anos, a dívida pública vai estar maior. Se nada for feito, mais de alguns anos vai estar maior ainda e uma hora esse negócio para. Então, nós temos esse problema. Mas por que eu acho que a gente navega 2 anos e meio bem? 2 anos e meio, 3 anos, a gente chega no final desse mandato bem. Porque tem essa série de coisas positivas acontecendo simultaneamente. A gente vai colher inflação de alimentos baixa,
que vai gerar um clima de popularidade melhor. A gente tem superávites na conta comercial muito robusto, que gera uma garantia de dólar, que alivia o nosso câmbio. A gente tem um pequeno aumento na taxa de crescimento do PIB potencial. A gente ficou, dada a situação geopolítica toda, né, no mundo que tem guerra no Oriente Médio, guerra na Ucrânia, problema lá em Taiwan, a América do Sul é menos feia na foto, né? Nesse mundo os nossos problemas já não são tão horríveis assim, tem toda essa agenda de transição energética que também é positiva para nós. Então, quando você olha o pacote Brasil, a gente está melhor. E isso gera um fôlego, dá tempo para a gente resolver as nossas pendengas internas. E é por isso que eu acho que a gente consegue navegar o terceiro mandato do presidente Lula com alguma tranquilidade. Evidentemente, o desequilíbrio fiscal vai aumentar, né? Então, o próximo presidente, que pode ser inclusive o presidente Lula, num quarto mandato, ele terá que lidar com uma dívida pública que vai ser 10 ou 12 pontos percentuais do PIB acima do que ele pegou do Bolsonaro. Mas eu acho que esses fatores explicam por que a gente navega. Mudando um pouquinho de assunto, um artigo recente do senhor, o senhor fala sobre por que somos tão improdutivos, né? Sobre a questão em relação a trabalho, falado muito sobre... o senhor traz duas questões ali, né? Sobre como uma parte disso é do trabalhador e como uma parte disso é do entorno. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso e como resolver essa deficiência, né? Se a gente pode chamar dessa forma. Não, a baixa produtividade do trabalhador brasileiro é o maior problema que o país tem, econômico. Né? Porque a gente é subdesenvolvido por causa disso. O brasileiro trabalha 1 hora, depois de trabalhar 1 hora, ele produz 20% do que o trabalhador americano produz. Então, é um baita de problema. A baixa produtividade do trabalho, do que eu conheço da literatura, do melhor da literatura, a gente pode dizer que metade dela são características embutidas dentro do trabalhador. Essencialmente, uma educação formal de péssima qualidade. E a educação formal de boa qualidade, ela dá 2 coisas para o trabalhador. Não é uma só, dá 2. Quais são as 2 coisas? Primeiro, ela dá o que a gente chama de habilidades cognitivas, né? Capacidade de resolver problema, raciocínio lógico, capacidade de se comunicar de forma clara. É importantíssimo aprender uma língua estrangeira e, sei lá, tem um conjunto de habilidades que uma pessoa, para ser um bom trabalhador, ela tem que ter. Habilidades cognitivas, capacidade de operar, de pensar, que você aprende nos bancos escolares. Mas, além disso, o processo de aprendizado dos bancos escolares dá um conjunto de habilidades que a gente chama de socioemocionais, que também são muito importantes para um trabalhador ser eficiente. O que são habilidades socioemocionais? Capacidade de aguentar frustração, capacidade, persistência, né, resiliência, capacidade de cálculo prospectivo, né, planejar, capacidade de operar em grupo. Essas características também a gente não nasce sabendo ela. Né? Nossa arquitetura é de um macaco, né? A gente é um bicho da savana africana, de 100 mil anos atrás. É aquilo que a gente é, né? Que anda a pé e correndo atrás de uns bichos e tal. O mundo moderno não é isso. Então a gente tem que ser treinado para esse mundo. A gente não foi pensado para viver nesse mundo. E essas 2 características, essas 2 habilidades que a gente aprende nos bancos escolares, segundo os estudos que eu conheço, elas explicam metade dessa diferença de produtividade do trabalho entre o Brasil e o resto do mundo, e os Estados Unidos, por exemplo. A outra metade é o entorno. É a qualidade no marco legal e institucional. Então, se eu tenho uma legislação tributária muito complexa, que eu tenho que gastar em todas as empresas um monte de contadores para pagar imposto, quando nos Estados Unidos 10 vezes menos contador faz a mesma coisa. Essa complexidade gera um monte de litígios. Cada esquina do país eu tenho um escritório de advogado tributarista. E o município, o Estado da União tem que ter uma AGU gigantesca, uma Advocacia Geral da União. Se eu gasto muito dinheiro resolvendo litígios na esfera administrativa, na esfera judicial, e eu já gastei muito recurso para processar o pagamento de impostos,
Isso desvia recursos da atividade de inovação tecnológica, de melhora do produto, tal, e aí a produtividade cai. Isso vale para um monte de atividades, tem um monte de coisa que a gente faz porque a regulação é ruim e tal. Então, isso que a gente chama do entorno. Então, metade é o entorno, metade é o que está embutido no trabalhador. O que está embutido no trabalhador, a única saída é melhorar as redes públicas de educação fundamental, não tem outra. E eu acho que o gargalo maior hoje são as séries finais do Fundamental, que as pessoas chamam de Fundamental 2, né, que na minha época chamava de ginásio. E a gente é um problemão, porque eu acho que a gente não sabe fazer. Fundamental 1, a gente já tem muitas redes que têm eficiência, então o problema do Fundamental 1 é mais criar mecanismos do Estado brasileiro para reproduzir as boas práticas. Fundamental 2, mais difícil. E tem esse entorno, que a reforma tributária, né, do exemplo que eu dei, você já nota, a reforma tributária é um elemento importante para que nós consigamos ganhar produtividade aí. Posso fazer uma última perguntinha aqui só para complementar? Se a gente começar a acertar hoje, em quanto tempo e onde é que a gente pega o mundo nesse atraso em que a gente tem de recuperação de produtividade? Esse negócio a gente mede em década, né? A gente parou de alcançar o mundo há 40 anos, desde 1980. A gente perdeu o pé lá. E as contas que eu vi são contas com muita incerteza. A reforma tributária ela vai gerar nos 20 anos subsequentes um ganho de nível de PIB, uns 20 pontos percentuais, acima do que seria se não houvesse a reforma. Então não é que é 20 pontos percentuais com relação a onde a gente está hoje. A reforma começa a funcionar full lá em 2030. Em 2050, a gente vai ser 20% a mais de onde nós estaríamos em 2050 se não tivesse havido a reforma. Então, é assim. Né? Se a gente tudo demora. Se a gente melhorar a educação, quanto tempo vai demorar, né? Até a pessoa se formar e tal. Isso não tem saída simples, né? Tem que ter paciência, mas eu acho que o Brasil, ele vai ser assim, né? Eu costumo achar que esse Brasil da redemocratização, ele é parecido com o Brasil do Império. Tem um livro recente publicado, História Econômica, sobre o Império, que chama Em Passos Lentos. Né? Foi muito devagar, tal. A gente da redemocratização é isso, é um país muito lento na economia, mas do ponto de vista da sociedade a gente andou mais, né? A gente é uma sociedade hoje muito melhor do que era a sociedade em 1980. Eu acho até que às vezes os indicadores econômicos eles não conseguem expressar. A gente olha o índice de desigualdade, parece que a gente ficou parado. Mas eu vejo um pobre no Brasil, ele hoje vive muito melhor do que em 1980. Tem SUS, tem benefício de prestação continuada, tem um Estado muito mais organizado. Acesso a serviço. Tem acesso a serviços, que essas coisas eu acho que elas não são bem mensuradas nas estatísticas oficiais. E acho que a gente andou bastante, né? Samuel, a gente está caminhando para o final da nossa conversa. A gente já tocou no assunto de reforma administrativa, você falou que é importante, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho a sua visão. É possível, eu tenho perguntado isso para muitas pessoas, né? Qual que seria a reforma administrativa ideal? Né? A gente já tem, o que tem sido falado é que talvez juntar alguns projetos que já estão em discussão no Congresso, o PL de supersalários, algumas medidas infralegais que podem ser feitas aí pelo Ministério de Gestão. Então, como que você vê, qual que seria, o que o governo e o Congresso precisa atacar para que essa reforma ela tenha os ganhos possíveis para o Brasil? Eu acho que essa reforma é bem diferente da reforma dos impostos indiretos, no sentido que a reforma dos impostos indiretos ela foi uma grande reforma feita por meio de uma PEC e que não dava para ter uma saída incremental aos pouquinhos. Por quê? Porque é uma reforma que mexe com todo mundo. Se eu quisesse fazer um pedacinho, aquele pedacinho não ia deixar mexer, porque ele ia sentir a reforma em cima dele,
mas ele não ia colher os benefícios de uma reforma global. Então, para você conseguir uma coalizão política que aprovasse a reforma, ela tinha que ser sistêmica. Porque aí, ela sendo sistêmica, todo mundo é dois. No sentido que todo mundo, por um lado, é beneficiário de algum regime especial tributário, e aí é contra a reforma por esse motivo, mas todo mundo é usuário de um sistema tributário que é uma bagunça, e nessa capacidade ele sente a complexidade. Então, se for sistêmica, ele está disposto a abrir a posição de ter um privilégio, porque ele vai sentir o ganho para todo mundo. E ele faz parte do todo mundo. Eu acho que essa lógica não se aplica para a reforma dos impostos indiretos. Dos impostos diretos, me desculpe, para a reforma administrativa. Primeiro, você conversa com quem entende do assunto, que tem que ser advogado administrativista. É gente que trabalha com direito administrativo. Né? Tem que falar com quem entende do assunto. Né? E todo mundo diz, pelo menos que eu conheço, respeito muito, que a Constituição brasileira já tem todos os elementos para você fazer a reforma administrativa. Para organizar, né? Não precisa de uma PEC. Não precisa de uma PEC. De fato, é uma reforma que é quase tudo lei ordinária. E eu acho que é exatamente como você falou. Tem que pegar ponto a ponto, ver o que está atrapalhando. Talvez não ir nas grandes lutas, porque talvez nem seja o mais importante. Por exemplo, acabar com a estabilidade. Eu não iria nessa agenda. É uma agenda que gera uma reação, e talvez ela não seja tão importante assim. Né? Então, acho que supersalários, com certeza, tem que enfrentar essa briga. Né? Os sinais de injustiça no setor público brasileiro são imensos. Tem que melhorar o concurso público, né? Ser uma coisa menos decoreba. Acho que construir um concurso público que permita selecionar os melhores trabalhadores, os melhores servidores públicos e não os melhores concurseiros. Tem sido dito que esse Enem dos concursos é um caminho. Exatamente. Acho que dá tecnicamente para resolver esse problema. Tornar o ingresso definitivo na carreira uma coisa diferente da aprovação no concurso, seja valorizar o estágio probatório e criar mecanismos para que o estágio probatório seja de fato o estágio probatório. Seja, aquele cara que não tem afeição, ele não tem perfil de servidor público, não tem vocação para o serviço público, mas ele é concurseiro, criar um mecanismo de você, no estágio probatório, eliminar esse cara. É difícil, mas tem que criar. Vai falhar, tal, vai ter, como todo mecanismo de aferição, vai ter gente que tem vocação que vai rodar, e vai ter gente que não tem vocação e vai ficar, mas se na maior parte dos casos acertar... Sistemicamente, o ideal é que... Está valendo, né? Que, na média, as pessoas que ultrapassem o limite do estágio probatório sejam servidores públicos vocacionados. Então, acho que esse é outro item. Construir melhor a carreira, problema seríssimo. Hoje você faz concurso por uma função, uma ocupação muito específica. Ora, com a velocidade de progresso tecnológico hoje, a chance de uma ocupação deixar de existir, ou a chance da lógica organizacional do setor público sugerir que, eventualmente, aquela ocupação pode ser objeto de oferta para uma firma terceirizada, do setor privado e não internamente, é grande. Então, você não pode ter que carregar um servidor público a vida toda e mais da aposentadoria só porque ele passou no setor público numa ocupação e aí eu tenho que ofertar aquele salário e aquele contrato de trabalho com estabilidade e rigidez total até ele morrer. Não é justo para o público que o público tenha sobre seus ombros essa responsabilidade. Uma vez que o cara foi aprovado numa ocupação muito específica, eu tenho que sustentar esse cara com impostos até ele morrer, mesmo se aquela ocupação faz sentido ou não. Então, tem que ter mecanismos de lidar com esse fato, que é flexibilizar talvez a estabilidade nessa situação, mas principalmente fazer um concurso público em que a ocupação seja, a descrição da ocupação para o concurso é uma coisa mais genérica. E fazer parte do contrato de trabalho, quando o cara
contratado, que ele vai ter que demonstrar capacidade de alguma flexibilidade, de pular desta para aquela ocupação, conforme o progresso tecnológico e o mais interessante, o desenho organizacional do setor público requerer. Acho que esse é outro item muito importante. Tem um quarto item que é ter uma carreira, ou seja, o salário de entrada ser diferente do salário de saída, e também ocupação. Eu já vi gente dizer que para professor não faz muito sentido uma carreira muito empinada, talvez para gestor faça. Então, ter uma estrutura de carreira, que é progressão na carreira, que não seja automaticamente cronológica, né? Não tenha quinquênios, anuênios, essas coisas, e que faça sentido com a função que a pessoa tem. Acho que esses são os elementos de uma reforma administrativa. Foi ótima a conversa. Obrigada, Samuel, mais uma vez. Sempre Eu que agradeço muito. a oportunidade, foi ótimo. Então, gente. agradeço a Thaís, agradeço o Samuel e agradeço você que acompanhou mais um Brasil com S. Até a próxima.